A escola tem 120 anos, é um grande marco aqui no Bexiga e ela ia, perder toda a tradição dela. A gente sabia que se eles entrassem, eles não iam conversar com a gente, eles iam tirar a gente à força de lá. A gente percebeu que a gente tem o poder. Os alunos não vão mais aceitar o que acontecia antes, entendeu? Em 2015, estudantes do Sistema Público Estadual Paulista mudaram a decisão do governo de reorganizar as escolas, sem diálogos, sem a participação daqueles que seriam diretamente afetados pela medida, como estudantes, seus pais e professores. Centenas de escolas foram ocupadas pelos alunos que decidiram lutar. Houve repressão do Estado, ameaças, manifestações nas ruas. Ânimos acirrados ocuparam os noticiários. Com as férias, a poeira desceu, mas muitos dos estudantes envolvidos não baixaram a guarda. Todas as escolas, escolas de luta, fica preparado que se fecha nós ocupa. O que mudou na educação de São Paulo depois dessa surpreendente luta estudantil? Antes, vamos entender melhor como foram as ocupações. Pelo plano do governo, 311 mil alunos seriam transferidos de suas escolas e 74 mil professores teriam sua rotina alterada. 94 escolas teriam suas atividades encerradas. A justificativa, separar alunos por faixa etária, o que melhoraria o desempenho dos estudantes. O plano foi anunciado sem uma discussão prévia com a sociedade. As partes afetadas reagiram. No período de um mês, mais de 200 escolas paulistas foram ocupadas pelos estudantes em protesto contra a reorganização. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Lucas é aluno do 9º ano, tem apenas 13. A investida contra a Escola Salvador Allende, um dos poucos equipamentos públicos de sua região, fez nascer nele e nos colegas a força para resistir. Foi a terceira escola ocupada e assim ficou por 31 dias. Teve uma importância por ser periférica, né? E ser a terceira escola ocupada, que primeiro que não queriam nem deixar a gente ocupar, né? Que no dia da ocupação teve repressão dos policiais logo de início. Eu sou mídia. Os estudantes que ocuparam a escola Fernão Dias Pais contam que a estratégia nasceu da recusa do Estado para o diálogo. A gente já começou a se mobilizar e aí teve várias escolas que começaram a fazer atos regionais. Então, o Fernão, junto com várias escolas da região, junto com a Ana Rosa, fizeram várias manifestações. O baixo nível da escola e da educação. Atenção. A Escola Estadual Diadema foi a primeira a ser ocupada no dia 9 de novembro. No dia 10 foi a vez do Fernão Dias em Pinheiros. Em seguida veio a Salvador Allende, na Zona Leste. As ocupações foram articuladas pelos alunos e tiveram uma inspiração decisiva. Um movimento realizado por estudantes chilenos em 2006, que foi retratado no documentário A Rebelião dos Pinguins. Eu acho que se não tivesse acontecido no Chile, acho que ia ser meio difícil a gente ter essa ideia, né? Quando eu fui ver o documentário e eu vi que era um movimento gigantesco, que durou meses, teve um apoio gigante da população, sabe? 90% das escolas do Chile, inclusive as particulares, foram ocupadas, foi um movimento maravilhoso e a gente virou e falou, a gente realmente consegue. Tuvimos más de 1000 detenidos a nivel nacional, entonces ahí ya se produjo insostenible la movilización callejera y es que tomamos la decisión de tomarnos los establecimientos. Perceberam assistindo o documentário a possibilidade de chamar a atenção da mídia e chamar a atenção do próprio governo, entendeu? Inclusive com a possibilidade que eles conseguiram o mesmo que lá, que caia o secretário de Educação. Lá caiu o ministro. Vocês tiveram ajuda de outros movimentos sociais? Vieram aqui conversar com vocês e como é que foi essa conversa e que participação eles tiveram nisso? E a gente teve apoio dos sindicatos metroviários, ajuda em mantimentos, até vigia. Na minha opinião, foi fundamental
por causa deles a gente conseguiu segurar 1 mês e 1 dia, né? Quando o governo anuncia, a POS levanta um movimento, organiza um movimento que chama o Grito pela Educação, que é mais que professor, entra pai, alunos, funcionários, MTST, MST, enfim, amplia esse movimento e diz, não, vamos junto. E aí a POSP, em todos os momentos, da forma que eles conseguiam ajudar, eles ajudavam, né? Inclusive, durante o período foram impossibilitados de ajudar, inclusive a ponto de chegar a tomar multas. Nessa briga aí não pode ser nossa, porque quem vai perder com essa reorganização não seremos só nós, professores, mas os alunos perderão, os pais terão problemas operacionais de como levar seus filhos para as escolas, né? A sociedade perde. A ajuda foi bem-vinda, mas as rédeas do movimento não saíram das mãos dos estudantes. A gente não queria ninguém representando a gente queria criar um espaço onde só os estudantes poderiam tomar as decisões, porque a gente sabe como a gente quer a nossa escola. A gente não queria nenhum partido e nenhuma organização tomando conta, né, dessa luta que foi muito vitoriosa. Não foi fácil. A polícia militar usou a força para intimidar e tentar desmantelar a organização dos estudantes. A primeira ação foi na escola Fernão Dias Pais. As cenas de policiais armados em frente à escola partindo para cima dos adolescentes só aumentaram a resistência dos jovens e atraíram adultos preocupados com o que poderia acontecer. Organizamos ali um apoio de mães, pais, professores, estudantes que estavam defendendo um diálogo com o governador para tentar evitar que o projeto da reorganização passasse. O advogado Guilherme Coelho, diretor da ONG Minha Sampa, prestou suporte jurídico e coordenou a criação de um portal que alertava pessoas inscritas que a escola estava sob ameaça. Ele também mobilizou artistas para a virada ocupação. Aconteceu em 2 dias, em 10 escolas, com bastante gente apoiando, muitas bandas se inscreveram. Em momentos históricos, artistas e pessoas conhecidas ligadas à cultura, eles entram e dão apoio a determinadas manifestações mais progressistas, mais questionadoras, e ao fazerem isso eles trazem maior apoio da mídia, maior visibilidade, e eles tentam, de alguma medida, equilibrar as forças. Nos bastidores, o governo armava estratégias para desmoralizar as ocupações e desqualificar o movimento dos estudantes. Isso foi revelado no áudio divulgado pela rede Jornalistas Livres. Era de uma reunião com dirigentes de ensino, convocada pelo então chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula. Mas nós estamos no meio de uma guerra e temos que nos preparar para continuar enfrentando. Eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra final. Então, porque é isso, a gente tem que, de um lado, desqualificar o movimento. O movimento é político, é partidário. 2 dias depois do vazamento do áudio, a polícia militar entrou na escola ocupada Maria José, Amazé, na Bela Vista, região central de São Paulo. O chefe de gabinete foi ao local e saiu antes da invasão da PM. Jornalista e mãe de uma aluna que estava lá dentro, Kátia Passos, conta o que viu ao entrar. Ali a gente tinha alunos de 14, 15, de 13, 16 anos, no máximo 17, 18 anos, tomando spray de pimenta da polícia, apanhando com cacetete sim, levando gravata da polícia, sendo derrubado no chão a chutes e pontapés. Portão pra fora. Foi quando Kátia viu sua filha, que já havia sido agredida. O diretor veio na minha direção e em volta dele tinha uns 6, 7 policiais. Estava rodeado, assim, protegido. E aí a gente foi afrontar ele veio na minha direção e me deu um tapa. Uma escola, o que ela mais quer é que os estudantes a ocupem. E é isso que eles estavam fazendo. Então, eles produziram, né, uma contradição entre o seu ato e a reação do governo do Estado, né? E essa contradição também ela é ampliada porque os estudantes descobriram coisas interessantes ao ocuparem, como deve acontecer em todas as escolas, o prédio escolar.
eles descobriram espaços onde eles não podiam entrar. Quando a gente estava no período normal de aula, a gente não tinha acesso às salas diferentes, tipo sala de recurso, sala de vídeo, o auditório e a sala de informática. A sala de informática eu nunca entrei dentro, eu só fui conhecer mesmo depois da ocupação. Eles estavam plenos de razão na ocupação pedagógica da escola, que, aliás, né, eles deviam de receber uma medalhinha em praça pública e não uma ação policial, como foi feita no início, que obviamente só trouxe para eles, na perseverança, na manutenção, no engajamento deles, uma força maior. O apoio às ocupações se formou em várias frentes. A comunidade, muitos pais ajudaram. Tereza é mãe de um estudante que ocupou a Fernão Dias. Enquanto ele estava lá, ela foi todos os dias à escola. Pegou um vínculo muito grande nessa coisa de aproximar da escola, de aproximar dos alunos. Não conseguia mais se preocupar só com meu filho. Para mim, a reorganização era só mesmo um corte do governo, entendeu? E o prejuízo para a educação já está tendo há muito tempo. O governo estava sendo muito injusto de tirar a escola da gente, porque é um direito nosso estudar e como eles querem criar uma geração boa se eles estão tirando a nossa oportunidade de estudar. Tipo, eu sou como ela diz que eu sou uma pessoa muito estudiosa, então não tem como tirarem esse direito de mim. Uma ação da Defensoria e do Ministério Público barrou a reorganização na Justiça. Com a derrota, o governador anunciou que as medidas estavam suspensas. Nós decidimos adiar a reorganização. Os alunos continuam na escola em que eles já estudam e nós começaremos a aprofundar esse debate, diálogo escola por escola, especialmente com estudantes e pais de alunos. Alguns ocupantes resistiram por mais de um mês. O secretário da Educação, Hermann Furwald, caiu. E a luta dos estudantes só cresceu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Outra derrota para o governador ocorreu em abril. A violência policial foi denunciada na Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington, nos Estados Unidos. Um grupo formado por pais, estudantes e representantes da ONG Internacional Artigo 19 conseguiu uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma campanha arrecadou fundos e as queixas foram apresentadas na organização. As principais violações verificadas foram agressões físicas e psicológicas, uso indiscriminado de armamento menos letal, uso de armas de fogo, desproporcionalidade do efetivo policial e ausência de identificação desses agentes. Em diversas ocasiões, estudantes, pais, advogados e jornalistas foram agredidos fisicamente por meio de golpes de cacetete, socos e pontapés, sofrendo variados tipos de ferimentos. Fomos torturados, psicologicamente agredidos, cercados em nossas próprias escolas, sufocados, perseguidos e presos por uma polícia que tinha como ordem para oprimir e gerar medo. Em um dos atos de rua, um policial falou que não queria bater na gente, mas a ordem era claramente essa, e assim foi feito. Você tá pensando que eu sou trouxa? Você já viu isso aqui já? Você já viu isso aqui? Você sabe pra que presta isso aqui? Mexe com polícia então, seu bosta! Durante a audiência, foi apresentado um vídeo para mostrar os abusos da polícia durante as ocupações. A polícia dialoga, a polícia conversa, a polícia pede para as pessoas saírem, a polícia dá tempo para as pessoas saírem. A polícia, ela faz todo o trabalho, ela é capacitada, treinada, tem paciência. A série de abusos que tem acontecido contra o direito de manifestação, que é um direito democrático, garantido na Constituição e que não é respeitado no Brasil, evidentemente não é respeitado. Meu filho foi morar com seus amigos. Com 2 dias, a casa foi invadida pela tropa de choque. Eles armados de fuzil, empurravam os garotos com o próprio fuzil, bateu na cara de um deles e falava, cadê a droga? Cadê a droga? Não encontrando nada, foram embora afirmando que iam voltar. Até hoje, os meninos são perseguidos, são enquadrados várias vezes no dia.
No caso do meu filho, já chegou a ser enquadrado 3 vezes num dia. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque... Essa instância não tem um poder de conferir nenhuma, vamos dizer, sanção ao governo brasileiro. Não tem esse poder. O poder que tem é de constranger internacionalmente e de dar visibilidade para um estado de coisas que é muito complicada, né? Muito complicada. Todo o autoritarismo da instituição escolar a gente está ajudando a desmoronar. Ninguém tira o trono de estudar.